Olá, nesse vídeo eu vou falar de um atributo muito importante dos objetos do R, que é o atributo classe, né? O atributo classe define ou determina muito de como o R vai tratar de forma particular diferentes tipos de objetos, diferentes classes de objetos. Nós já vimos em outro vídeo que todos os objetos têm um tipo, né? Os objetos que contêm dados podem ser do tipo integer, double, logical, character ou list, né? E que todo objeto também pode ter um número arbitrário de atributos, né? Então a gente pode salvar um objeto com dados e atributos que de fato são locais onde a gente pode armazenar mais informação além dos dados, digamos assim, principais ou primordiais do objeto, né? Alguns atributos têm significado especial para o R, né? A gente já viu quando definiu matrizes que o atributo gem tem um significado especial, o atributo names tem significado especial também, o atributo genNames também tem significado especial e assim por diante. Tá? Nesse vídeo eu vou falar de um atributo, né, que tem um significado muito especial, que é o atributo classe, né? Ele tem um significado tão especial que todo objeto, né, do R vai ter, tá, esse atributo, seja definido explicitamente, seja definido implicitamente. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer o seguinte: olha, um objeto no R ele tem duas formas de classificação, se vocês pensarem assim. A primeira é o tipo do objeto, e o tipo do objeto está relacionado ao tratamento interno que o R faz desse objeto e está muito intimamente relacionado à forma como o R armazena os dados desse objeto. Então, um objeto do tipo integer, ele é definido dessa maneira porque os números são armazenados no computador como um long integer, né? Um integer de 32 bits. Tá? Um objeto do tipo double, ele é armazenado dessa maneira porque ele era um double float, é um float de 64 bits e assim por diante. É um pouco técnico até, né, essa discussão. Tá? Mas está mais relacionado então com a forma como que o R armazena os dados, né, na grande calculadora que é o nosso computador. Tá? A classe está mais relacionado com a forma como o R vai tratar os dados, como que ele vai tratar os dados e o objeto, como ele vai manipular o nosso objeto. Tá? Eu vou tentar deixar isso mais claro ao longo desse vídeo, né? Mas como primeira introdução fica essa ideia. Tá? Então, como eu falei para vocês, tá? Um objeto pode ter, tá, classes explícitas ou implícitas e pode ter mais do que uma classe. Tá? As classes implícitas são classes que são atribuídas a objetos cuja classe não foi definida explicitamente. Né? Então, quando você cria um objeto, você não necessariamente, em muitos casos, você não define a classe desse objeto, ela vai ser definida implicitamente. Por exemplo, se você cria um objeto matrix, esse objeto vai ser da classe matrix, tá? E também da classe array, tá? Se você criar sem atribuir classe específica para ele, tá? O R vai falar o seguinte: olha, para mim esse objeto aqui, ele pode ser tanto da classe matrix quanto array. Tá? Se você cria um objeto array, mesmo que você não defina explicitamente a classe desse objeto, tá? Esse objeto vai ser da classe array. Tá? E como que você cria um objeto array? Você atribui, né, um vetor, tá? Um vetor de dimensões, né? Um atributo gem. A gente já viu como fazer isso. Né? Depois a gente vai ver de novo como fazer isso muitas vezes. Tá? Se eu tiver, tá, um objeto do tipo numeric, ao qual eu não tenho atribuído explicitamente uma classe, tá, o R vai tratar, ou perdão, desculpe, falei besteira aqui. Se eu tiver um objeto do tipo double, né, ao qual eu não tenho atribuído, né, explicitamente uma classe, o R vai tratar como se esse objeto fosse da classe numeric. Para todos os outros objetos, tipos de objetos que a gente viu, integer, logical, character and list, o R vai atribuir, caso a gente não tenha atribuído explicitamente classe a esses objetos como, respectivamente, da classe integer, logical, character e list. Tá? Então, em muitos casos, né, o nome do tipo do objeto coincide com o nome da classe do objeto. É mais interessante ver os casos, né, em que o nome da classe do objeto difere do nome do tipo do objeto, porque nesses casos
usualmente o objeto vai se comportar de maneira surpreendente, tá? Então, por exemplo, tá? Aqui, como vocês podem ver na minha janela à direita, né? Eu já defini aqui 5 objetos, já foram criados, tá? Antes de eu iniciar esse vídeo. Daqui a pouquinho eu falo como eu criei esses 5 objetos, tá? Que são um objeto do tipo A, um objeto chamado A, um objeto chamado dia, um objeto chamado FCTR, um objeto chamado TA e um objeto chamado turma A, né? Vamos ver como esses, o que eu posso dizer desses objetos com relação ao tipo desses objetos, né? Então vamos perguntar qual que é o tipo do objeto A, tá? Desculpe, eu esqueci aqui, type of, né? Tipo do objeto A. O objeto A é um objeto do tipo double, né? Vamos perguntar qual que é o tipo do objeto dia, tá? Então vamos repetir aqui, né? O tipo do objeto dia, tá? E ele respondeu que é um objeto do tipo double também, né? Será que eles têm o mesmo valor? Vamos testar se A é igual, tá? A dia. E ele disse que sim, eles têm o mesmo valor, né? Agora vamos pedir para ele mostrar quem é o A, tá? Então ele está dizendo, ó, A é um double com valor 8.200. Eu devo esperar que quando eu pedir para ele mostrar quem é o dia, ele faça a mesma coisa, né? Mas não, olha só, quando ele mostra o objeto dia, ele está mostrando, tá, esse objeto com uma coisa totalmente diferente, né? 1992-06-14, né? De fato, isso daqui é uma data, 14 de junho de 1992. Como é que o R está tratando, tá, a mesma informação de forma tão diferente? E a resposta disso está, né, exatamente no conceito de classe. Se eu pedir para ele mostrar qual que é a classe do objeto A, ele diz, o objeto A é da classe numeric. Lembre-se que quando eu criava um double, né, sem atribuir a esse double classe alguma, o R implicitamente atribuía a esse objeto a classe numeric, que é o que está acontecendo aqui. Quando eu pergunto qual que é a classe do objeto dia, tá, ele está dizendo o seguinte, ele é da classe date. Então ele tem uma classe diferente, né, do objeto A. Isso faz com que, tá, o objeto dia seja tratado de modo diferente. Vamos fazer algo similar agora, olhando nossos próximos objetos. Vamos perguntar qual que é o tipo do objeto FCTR, tá? Ele diz que o objeto FCTR é um objeto do tipo integer. Então, o que eu espero? Ele contém um vetor de números inteiros. Mas quando eu peço para ele mostrar esse objeto para mim, ele está mostrando uma coisa bem diferente. Ele está mostrando FMMF e dizendo levels FM. Né? Por que isso está acontecendo? Né? Novamente, porque esse objeto tem, tá, uma classe diferente, né? De fato, se eu quiser olhar outros atributos que não apenas a classe, nesse caso aqui é interessante fazer isso, a gente pode usar a função attributes, né? E perguntar quais são os atributos desse objeto, né? FCTR, e vocês podem ver que os atributos são levels, ou seja, níveis, né? É um atributo dele, que está aqui com nível F, nível M, tá? E uma classe, né? Uma class factor, tá? Então ele é objeto da classe fator, tá? E além disso ele está associado a ele dois níveis, né? Que são FM. Eu vou falar bastante, né? Bastante mais ainda de objetos da classe fator, tá? No próximo vídeo. Mas por hora vamos só apenas reconhecer, né? Que o fato de eu ter mudado esses dois atributos, né? Dado um atributo para o meu objeto da classe factor e níveis para o meu objeto do tipo FM, tá? Fez com que o R tratasse na hora de, pelo menos, exibir esse objeto de uma maneira bem diferente. E agora vamos falar, tá? Do nosso objeto turma A. Vamos ver qual que é o tipo do objeto turma A. Ele é um objeto do tipo list, né? De fato, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, de fato, o que eu fiz foi ler um objeto que a gente criou quando fez o vídeo sobre fatores, tá? Então é simplesmente, tá, eu só estou importando, né, um objeto do tipo list que já foi criado lá atrás, né? Então se eu pedir para ele exibir o objeto turma A, né, porque a gente vai ver, tá? É isso aqui, né? Uma coleção de vetores, né, que é um objeto do tipo list, tá?
é uma coleção de objetos, de fato, no nosso caso uma coleção de vetores. Um primeiro vetor que contém um vetor de nomes, um segundo vetor, um vetor de notas da prova 1, um terceiro notas na prova 2, um quarto os pesos para cálculo da média, né? E um quinto, tá? Um vetor de médias, né? Agora vamos ver qual que é o tipo do objeto TA, né? Ele também é um objeto do tipo list, né? Então, pelo tipo, TA e turma são do mesmo tipo. Mas quando eu peço para o R mostrar TA, né, o que, que ele vai mostrar? Ele vai mostrar uma coisa diferente, né? Ele vai mostrar quase os mesmos componentes do objeto tomar, com exceção dos pesos que estão eliminados aqui. A gente já vai ver como criou isso aqui, tá? Mas por hora vamos colocar dessa maneira. Só que ele está mostrando de uma maneira muito mais simpática, né? Muito mais amigável, usualmente, que ele está mostrando esses objetos na forma de uma tabela, né? De fato, esse objeto A, tá? Ele é do tipo list, tá? Mas ele é de outra classe, né? Vamos pedir qual que é. Aliás, vamos pedir todos os atributos do objeto TA, que a gente já vai ver. Os atributos do objeto TA são os nomes, né, que a gente já estava, tá? Ele tem, tá, um atributo row names, né, como se eu estivesse dando, que, literalmente, né, são os nomes das linhas, tá? E ele tem uma classe data frame, né? A introdução dessa classe, desse atributo row names, é que faz o R, tá, exibir, tá, o nosso objeto TA dessa maneira amigável, que é a maneira que daqui para frente, na maioria das vezes, a gente vai querer tratar os nossos dados, né? É muito confortável e conveniente, né, tratar os nossos dados como se eles estivessem até todos montados na forma de uma grande tabela, né? E essas tabelas no R são chamadas objetos da classe DataFrame, né? Por vezes a gente fala que é do tipo DataFrame, mas tecnicamente isso está errado, né? Objetos da classe DataFrame são todos objetos do tipo list, né? Mas eles, além disso, eles têm um atributo classe DataFrame e tem um atributo row_names, tá? A gente já vai ver também como cria esses objetos, tá? Então, o que a gente pode concluir daqui até aqui, né? Quando a gente tem alguns atributos que são muito especiais para o R. Nós já vimos quando a gente criou matrizes, né, que um atributo especial é o atributo dim, né, de dimensions, né, que provê as dimensões de um vetor. Eles transformam um vetor em algo que a gente pode trabalhar como matriz. Agora nós temos um outro atributo que é ele permeia, né, toda o uso do R, que é o atributo class, né, ou classe, né? As classes do R, elas vão alterar significativamente a forma como o R trata esses objetos. Nos exemplos que eu dei aqui, né, eu estou dizendo que eles vão alterar significativamente a forma como o R mostra esses objetos, né? Mas eles podem alterar a forma como eles fazem contas com esses objetos, né? Como ele faz gráficos desses objetos e assim por diante. Então o que eu vou fazer a seguir é, primeiro mostrar como a gente gerou esses objetos, né? A, dia, FCTR, TA, turma A, tá? E depois disso, vamos mostrar de que maneira, né, o objeto classe muda a forma como ele trata, né? O R trata, tá? Colocando de outra maneira, de que maneira, tá? O atributo classe, né, ou a classe atribuída a um objeto, muda a forma como o R trata esse objeto. Um outro objeto, né, que eu usei no meu exemplo era um objeto chamado FCTR, e esse objeto é um objeto da classe Factor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa classe de objeto, né? Mas para criar esses objetos a gente usa, tá, uma função que é criada exclusivamente para criar objetos dessa classe, né? A maioria das classes do R, elas têm uma função atribuída, usualmente com o mesmo nome que a classe, que facilitam a criação de objetos dessa classe, tá? E no caso dos objetos da classe Factor, essa função se chama Factor, né? Então eu vou criar aqui o nosso objeto FCTR, vou usar o sinal de atribuição, tá? E vou dizer Factor, tá? Que é a função Factor, e essa função ela tem um argumento obrigatório que vai ser um vetor do tipo character, né?
Então vamos chamar aqui esse vetor, eu vou colocar aqui ff, tá? M, F, M, M, F, tá? Vou criar esse objeto e se a gente checar agora, né, qual que são os atributos desses objetos, só para a gente ver quais são os atributos existentes desse objeto, tá? Você vê que eles têm dois atributos, né? Um atributo que é factor e outro atributo que é levels, tá? Na verdade, o que ele fez basicamente foi o seguinte: olha, tem dois valores que aparecem aqui. Quando ele foi construir o objeto, ele falou: ó, você me passou um vetor do tipo caractere com apenas dois valores, né? Um valor f e um valor m, tá? Então, o que ele salva? Ele salva isso aqui como níveis, levels, um atributo chamado levels, ou níveis, né? Ele vai falar: isso aqui vai ser são os níveis do meu factor, né? Então, eu tenho o nível 1, que é associado ao objeto character f, e o nível 2, que é associado, né, ao objeto character m, né? E na verdade o que ele armazena como valores, tá, é um vetor de inteiros, né? Um vetor 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Tá? Então, se vocês pedirem o tipo desse nosso objeto, né, vocês vão ver que esse objeto aqui, type of, perdão, tá? Ele é um objeto do tipo integer, tá? Então ele armazenou, na verdade, os dados desse objeto estão na forma de um vetor de números inteiros, né? Mas ele tem um atributo levels, que diz, ó, o level 1 é f, o level 2 é m, quer dizer, associa sempre que aparecer o número 1 a f e sempre que aparecer o número 2 a m, né? E a classe, que é a classe factor, né? Tanto é que se eu pedir, tá, para ele nos mostrar, tá, as integer, tá? Para ele, né, exibir, né, o objeto factor como se ele fosse um integer, tá? Ele vai mostrar, tá, um vetor de números inteiros 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, né? O 1 aqui, que aparece aqui, ele está associado, tá, ao primeiro level, f, né, que aparece aqui, tá? O 2 que aparece aqui está associado ao segundo level, tá? Então esse objeto factor, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E o terceiro objeto, né, que eu usei, tá, de fato não foi criado aqui, tá? Ele foi importado, né, de uma outra sessão, de outro vídeo, no qual a gente criou esse objeto turma A, e se vocês estão lembrados, a gente salvou, né, esse objeto, tá? Esse objeto, né, era um objeto do tipo lista, né? Então, list, né? E então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: primeiro eu vou checar, tá, que eu esteja, tá, no meu diretório, seja que o meu diretório de trabalho seja o diretório do arquivo no qual eu estou trabalhando, tá? Bom, vocês já viram, a gente tem, dependendo do aplicativo que vocês estão usando como interface do R, vocês têm diversos recursos para fazer isso, tá? Eu estou usando aqui o meu, né? Se vocês estiverem no R Commander, vocês têm, né, aquela opção de pedir para ele falar: olha, selecione o diretório de trabalho como sendo igual ao diretório do script que eu estou trabalhando, né? E tem outras opções para selecionar o diretório de trabalho. Isso aqui é só para eu saber onde eu estou, tá? E agora eu vou dar um comando, tá, para ele carregar, tá, o objeto turma A, tá, que eu criei, né, em outra sessão, na sessão que a gente estava discutindo listas, tá? Esse objeto, eu sei que ele está um diretório acima são dois pontinhos, né? No diretório da aula sobre matrizes, tá? Aqui, tá certo? E o nome dele era turma A, tá? Turma A.R. Eu salvei dessa maneira, tá? Então eu dou esse comando aqui, apareceu lá na minha janela de objetos, aqui à direita, apareceu lá o objeto turma A, né? Tá, ok? Eu posso pedir para ele exibir esse objeto, a gente já pediu agora há pouco, mas só para vocês terem certeza, né, que ele está aqui, tá? Para ele exibir o nosso objeto turma A. Aqui está ele é um objeto do tipo lista, né? Tá, ok? Então, aqui não tem nenhuma novidade, a gente já trabalhou bastante com ele, tá? Mas a gente criou um outro objeto, agora há pouco, que eu dei como meu exemplo, né, que era TA, tá?
O objeto TA, tá, é um objeto do tipo data frame, né? E um objeto data frame, do tipo data frame, ele pode ser criado de diversas maneiras. Eu ainda vou falar bastante sobre o objeto data frame, tá? Mas eu posso criá-lo, tá, usando, tá, uma função de construção de um data frame, que é o que usualmente a gente faz, tá? Ou criá-lo, tá, mexendo nos atributos deles, né? Vamos criar primeiro usando a função data frame, que é o que vocês vão fazer usualmente, tá? Depois, só para mostrar que um data frame simplesmente é um objeto list com alguns atributos a mais, eu vou recriar esse objeto, tá? Manipulando os atributos desse objeto, tá? Então vamos lá. Então, para criar um data frame, simplesmente eu vou usar a função data.frame, tá? Que é a função que é usada para criar um data frame, tá? E eu vou dizer o que eu quero que tenha nesse data frame, tá? Então, só para eu não me perder aqui, tá? O objeto toma, né, ele tem diversos componentes, ele é um objeto do tipo list, e a gente já dado o nome para esses componentes, né? Ele só pedir os nomes desse objeto aqui, para eu ter certeza que eu não estou, que eu vou pegar todos os nomes importantes, tá? Então, tá aqui, né? Eu vou querer que ele faça um data frame, tá? Um objeto list, tá? Mas eu não vou querer que ele use todos os componentes desse objeto, mas apenas o componente nomes. Então vou dar aqui um C, né? Criar um vetor, tá? Com os nomes, né? Que eu quero dos componentes do objeto list que eu quero que ele considere, tá? Então nomes, provas, prova 1, prova 2. Pesos, tá? Pesos, se vocês estão lembrados, era um vetor com apenas 2 componentes, tá? E o objeto DataFrame, de fato, ele vai criar, tá, uma tabela, digamos assim, vai criar uma lista que vai ser exibida na forma de uma tabela, né? Na qual cada um dos componentes tem o mesmo número, cada um dos componentes vai ser um vetor com números iguais de componentes, né? Então, como eu tinha mais alunos do que 2 componentes, o meu vetor nomes tem mais do que 2 componentes, o meu vetor prova 1 tem mais do que 2 componentes, o meu vetor prova 2 tem mais do que 2 componentes, e o meu vetor médias também tem mais do que 2 componentes. Eu vou pegar só esses vetores, tá? Se eu colocasse pesos, o que o R iria fazer, se ele usasse regras de reciclagem, ele ia replicar, né? Os pesos que eram 1, 2, 1, 2, ele ia replicar, tá? Até cumprir toda a lista, mas não faria muito sentido para a gente. Então, vou só selecionar, tá, esses componentes do nosso objeto list, né? Do nosso objeto, não é um objeto list, né? É o turma A, tá? Do nosso objeto turma A, que é, né, um objeto do tipo list, né? Então, fiz isso, tá? E ele, sim, esqueci de dar o sinal de atribuição. Você vê que aqui ele montou um data frame, né? Ele colocou, tá, aqueles componentes do nosso objeto turma A, tá, na forma de uma tabela. Um data frame simplesmente é uma tabela. No que o data frame diferencia, né, de uma matriz? Que as colunas, tá, do objeto data frame não são necessariamente do mesmo tipo. Vocês podem ver aqui, a primeira coluna, a coluna de nomes, é do tipo character, né? A segunda coluna, né, ela é uma coluna do tipo double, a terceira, que é prova 2, também do tipo double, e a quarta, que é médias, também é do tipo double, né? Então eu posso, né, fazer uma tabela que misture objetos de tipos diferentes, tá? Então só vamos atribuir então essa tabela ao nosso objeto turma A, tá? E aqui estão, né, os 4 objetos, né, os 4 objetos que eu usei, né, para exemplificar os 5 objetos de fato, né, que eu usei para exemplificar agora há pouco, né, o impacto, né, que tem, né, o atributo classe na forma como que o R trata trata os objetos. Bom, e aqui vai como os nossos objetos foram criados, tá? Primeiro eu criei um objeto, né, A, ao qual atribuí um número qualquer, tá? Vamos dizer 8.200. Esse número vai ser armazenado como um double, né? Porque eu não estou especificando que é um inteiro. Fiz isso, tá? Depois eu criei um objeto que eu chamei de dia, tá? Que tinha o mesmo conteúdo que o objeto A, né? Mas para que o dia fosse de uma classe diferente, eu mudei a classe dele. Eu posso fazer isso de duas maneiras, né? Eu posso
usar o comando class e com o sinal combinado com uma atribuição, né? Então quando eu falo class, class dia, tá? E uso o símbolo de atribuição e coloco aqui uma classe, né? Que eu queria que fosse dates, tá? Eu vou dizer o seguinte para o R, né? Olha, atribua, né? A classe, atribua ao objeto dia, tá? A classe, né? A class, né? O atributo class dates, né? Ou seja, o atributo class com, né, o valor dates, tá? E faço isso, né, tá? Ou eu poderia fazer, né, de outra maneira, eu podia usar a função attr, né, o inicial de attributes, tá? Usar dia, selecionar dates. Se eu fizer só isso, perdão, não date mais class, né? Se eu fizer só isso, ele vai dizer, né, qual que é a classe do objeto, que eu já tinha atribuído como sendo igual a date, mas eu podia usar o símbolo de atribuição, né, para usar, tá? Para que fosse atribuído dessa maneira. Então vou recriar, né, a nossa variável dia, tá? Se eu vou lá no console, se no console, né, só para não ficar poluindo o nosso script, se eu, no console eu pedir agora, né, a classe do nosso objeto dia, ele vai dizer que é numeric, né, que é a classe que ele atribui, né, se vocês estão lembrados, né, a todos os objetos do tipo double, tá? Então eu vou mudar isso, né? Como que eu vou mudar isso, tá? Eu tinha mudado isso agora há pouco. Eu tinha mudado isso dando o comando class dia, sinal de atribuição dates. Agora eu vou usar, né, o outro comando, attr dia, vírgula class, né? E o sinal de atribuição dates, tá? O nosso objeto A voltou a se comportar como um objeto dates, né? Portanto, se eu perguntar agora qual que é a classe do objeto dia, né? Você vê que é dates. Eu pedi para ele imprimir o dia, o objeto dia, ele está imprimindo como uma data, né? E não mais como um número double. Bom, embora o principal objetivo desse vídeo, né, seja mostrar como que a definição, né, da classe de um objeto afeta a forma como o R trata esse objeto, apenas para também lembrar vocês, né, de que usualmente no R tem diversas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Vou falar mais duas maneiras que eu podia usar para criar, tá, o mesmo objeto, né, dia, tá, com o mesmo valor, tá? Uma outra maneira seria usar a função, né, sDates, tá? Se eu usar a função sDates, eu posso dar um argumento numérico ou um argumento textual. Se for um argumento numérico, por exemplo, eu posso dar o valor que está na variável A, tá certo? Eu preciso dar mais um argumento, né, que é um argumento dizendo qual que é a origem. De fato, quando eu dou um argumento numérico, né, para a nossa para a função sDates, tá? Ele vai contar o número de dias a partir de uma origem, tá? Como o padrão dele é 1 de 1 de 1970, eu vou colocar aqui a origem igual ao ano de 1970, hífen mês 01, tá? Hífen data 01, tá? Esse formato de data é um formato que usualmente funciona bem, tá? Em qualquer aplicativo, e no R ele interpreta diretamente, né, claro, nos contextos que envolvem datas, né, isso daqui como uma data 1 de 1 de 1970, tá? E de fato o que vai acontecer, se eu pedir de novo, né, a variável dia, ele vai simplesmente, né, imprimir, tá, a data que a gente já tinha criado, né, tá ok? Se eu ainda perguntar dia, igual, se a variável dia é igual à variável A, tá certo? Ele vai dizer que elas são iguais, né? Porque de fato 8.200 são 14 de junho de 1992 são 8.200 dias depois passados de 1 de janeiro de 1970, tá? Uma outra forma, né, de criar o objeto A aqui, né, usando esse comando sDates, tá? Seria usar sDate e dar um argumento textual, né? De fato, escrever a data, né, aqui, tá? Na forma de um texto, né, de um objeto character, né? Eu dou esse comando, tá? Ele aceita esse comando, tá?
e vocês podem ver, né, se eu pedir o dia, ele vai imprimir a mesma data. Se eu perguntar se o valor do objeto dia é igual ao valor de A, ele vai dizer que é true, né? Então são outros caminhos para criar, né, o nosso objeto dia com a classe date. Bem, antes de prosseguir falando de classe, só comentar que o R tem dois tipos de classe, tá? Uma classe que chama classe S3 e outra classe que é chamada classe S4. A classe S3 é uma classe que é definida de uma maneira mais informal, a gente vai ver como faz isso aqui, tá? Enquanto a classe S4 é definida de uma maneira mais formal, mais estruturada. Tá? A classe S3 é a mais comum no R, tá? E como eu estou mais apresentando o conceito de classe, a gente não vai fazer muita programação gerando classes novas, tá? Eu vou me ater a falar só de classes S3, né? De qualquer maneira, qualquer que seja a classe do objeto, como é que o R sabe que ele tem que tratar diferente o objeto de uma classe comparativamente a um objeto de outra classe, né? Então, por exemplo, como é que o R sabe que quando eu peço para ele me mostrar, né, o objeto TA, vocês devem estar lembrados, agora há pouco a gente falou dele, é um objeto do tipo data frame, ele tem que mostrar, tá, essa imagem, né, na forma de uma tabela, né? Quando eu falo para ele mostrar o objeto trumar, que é um objeto do tipo list, como o objeto TA, né? Quando eu peço para ele mostrar trumar, ele mostra de uma maneira totalmente diferente, né? O que o leva a fazer isso? E a resposta para isso são as chamadas funções genéricas, né? As funções genéricas são funções que tratam objetos de classes diferentes de modo diferentes. Como que elas fazem isso? Por exemplo, né, a função, quando eu peço, né, quando eu dou no console do R o comando TA, né, eu estou pedindo para ele mostrar o objeto TA, o que o R interpreta é o seguinte, ele interpreta, a gente está no modo interativo, né, eu estou trabalhando com o console do R, então eu mando comandos para o R e ele mostra o resultado desses comandos. Tá? Quando o comando é o nome de um objeto, o R interpreta isso daqui da mesma maneira que ele interpretaria o seguinte comando, print, né, o objeto do qual eu estou falando, tá? Print TA, né? Então, se eu pedir print TA, ele vai mostrar o mesmo resultado, a mesma tabelinha, tá? Então, na verdade, o que ele está fazendo é usando uma função, a função print. Como eu falei para vocês, a função print é uma função genérica, né? Vamos ver qual que é, tá? Como que ela é codificada, essa função, né? O que essa função manda o R fazer. E como todo objeto no R, tá? Como tudo no R, tá? A função print é um objeto. Então, se eu imprimir, tá? Se eu mandar para o R só o nome do objeto, ele vai imprimir esse objeto, né? Então, se eu mando para o meu console apenas a palavra print, ele imprime, tá, o conteúdo da função print, que é isso aqui, tá? Isso aqui eu teria o mesmo resultado se eu mandasse print e entre parênteses print de novo, né? Imprima o que é a função print, tá? E que vocês podem ver que essa função print aqui, ela tem apenas um comando, né? E o comando é esse comando aqui, useMethodPrint. Tá? O comando useMethodPrint, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai olhar primeiro, tá? Ele sempre aparece dentro de uma função, né? Então ele vai perguntar, bom, quando foi chamada essa função, a função print, a função mãe desse método, né? Que objeto foi colocado como argumento? E vai perguntar se esse objeto tem algum tipo de classe, né? E se ele tiver uma classe, por exemplo, quando eu falo print TA, né, o que o R faz? Primeira coisa, o R vai ver. Quando eu mando useMethodPrint, eu falo o seguinte, bom, esse é um objeto da classe DataFrame. Eu vou procurar agora se existe um método da print para essa classe. O que são os métodos print para essa classe? Né? São os métodos, tá? O método print para qualquer classe é um método que tem a cara print alguma coisa, tá? Então, se eu colocar print DataFrame, tá? Isso daqui é uma função, tá? Então, o que o R vai fazer, né? De fato, perdão, né? Print data.frame, que é o nome da classe, né? O que o R vai fazer, ele vai procurar essa função e vai aplicar essa função ao nosso objeto TA. E essa função que diz que um data frame deve ser impresso daquela forma de uma tabela. Tá? Então, se eu der esse comando print data frame para o R, tá? Esse comando que está aqui, tá? Que está
na linha 75, né, do meu script aqui, né, apontando aqui com o mouse para vocês, tá? Se eu mandar esse comando para o R, tá? Ele imprime a tabela exatamente do jeito que eu queria imprimir. Então, o que o R faz nessas funções genéricas? Nessa função genérica, ela simplesmente vai chamar o seguinte, ela vai ter um comando useMethods, né? E esse método ele começa com o nome do método, que normalmente é o mesmo nome que é a função, né? Print. E o que o R faz? Ele procura uma função que seja print, ponto, a classe do objeto ao qual eu estou me referindo. Tá? Então ele vai imprimir de acordo com essa função. E a função print para um data frame diz para eu montar, ela dá aí sim, né, as instruções para que o resultado, né, seja a ser mostrado tenha essa cara, o formato de uma tabela. Tá? O que acontece se o R procura, tá? Se eu dou print para um objeto que não tem classe, né? Ou que não tem, e para o qual não existe, né, uma função print ponto a classe do objeto, né? Nesse caso aqui, ele vai usar, tá, uma função que é a função default, no caso print default. Tá? Se ele fizesse isso, tá, com o nosso objeto TA, tá? Print default, tá? E eu coloco aqui o objeto TA, tá? Se ele fizesse isso, ele mostraria o nosso objeto TA como ele mostra o nosso objeto list, né, de uma maneira geral. Tá? Então eu não tenho um comando específico para imprimir objetos lists. Ele mostra dessa maneira. Tá? É um print default, ele mostra todo o conteúdo do objeto e depois diz quais são os atributos desse objeto. Aqui aparece que a classe é DataFrame, mas ele mostra o objeto agora assim como uma sequência, né, de vetores, tá? E não mais como uma tabela. Então todo o truque que o R faz, né, para tratar diferentemente objetos de tipos diferentes, basicamente consiste no uso dessas funções genéricas. Tá? Então a gente fala da função print, mas essa função tem uma série de outras funções associadas a elas, funções específicas que vão se aplicar a objetos de classes diferentes. Para ilustrar isso, eu vou criar uma classe nova, tá? E vou definir dois métodos, né, para essa classe, tá? O método print e o método plot. Né? Então, quando eu pedir para o R mostrar essa classe, ele vai mostrar de uma maneira diferente, né, do que o geral. Tá? Para fazer isso, eu vou definir duas funções específicas. Tá? Não se preocupem muito, né, com a definição, com o código que eu estou usando para definir a função. Eu acho que grande parte desse código vocês vão entender sem dificuldade. Mas entendam isso aqui como uma demonstração, né, do que vem a ser, tá, uma classe. Tá? Então imagine que eu esteja querendo fazer um estudo sobre polígonos, tá, e queira usar o R para estudar esses polígonos, né, olhar algumas coisas desses polígonos. Tá? O que acontece? Usualmente a gente descreve um polígono, né, pelo menos em geometria analítica, né, e descrevendo, né, o conjunto dos vértices desse polígono. Né? Eu sei que basta unir esses polígonos por uma linha reta, que eu obtenho esses vértices por uma linha reta, que eu obtenho meu polígono. Né? De fato, isso daqui tem que ser preenchido numa ordem específica, então vamos convencionar que eu vou descrever esses vértices, tá, sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado, né, com os vértices opostos, tá, no ponto x igual a 3, y igual a 3, né, e o outro vértice oposto no ponto x igual a 0, y igual a 0, eu poderia criar, tá, um objeto, eu vou chamar de P1, né, de polígono 1, tá certo? Que eu vou descrever por uma lista, tá, que contém, tá, quatro vetores. Tá? O primeiro vetor com as coordenadas 0, 0, tá? E agora preenchendo, né, no sentido anti-horário, tá? Então estou no canto inferior esquerdo do meu quadrado, agora vou para o canto inferior direito, que está, tá, no valor x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0. Depois vou para o ponto em que x igual a 1, y igual a 1, tá? E depois no ponto em que x igual a 0 e y igual a 1. Né? O próximo ponto é o nosso ponto inicial, eu não preciso colocar de novo. Então aqui os quatro vértices do meu quadrado. Né? Então eu estou usando um objeto do tipo list, né, para descrever um polígono. Né? E sendo que nesse polígono aqui, cada componente desse polígono é um par, né, descrito por um vetor, com dois números do tipo double. Né? Okay? Mas basicamente a descrição
do nosso quadrado, né? Tá? Então eu vou colocar dessa maneira aqui, tá? E vamos então supor que eu queira criar, tá, uma nova categoria de objetos, tá? Uma nova classe de objetos que eu vou chamar de polígonos, tá? Polígono, né? Então esse objeto P1 aqui eu quero dizer que é da classe polígono. Bom, eu posso fazer isso, né? A gente viu agora há pouco, né? De duas maneiras. Uma delas seria dizer que a classe do polígono, né, é esse objeto P1, né, é uma classe, um nome polígono, tá certo? Isso daqui seria uma forma de fazer isso. O R aceita fazer isso sem problema, né? Se eu pergunto agora qual que é a classe desse objeto, ele vai dizer que essa classe é polígono, né? Aceitou fazer isso sem problema nenhum. E vocês sabem que eu posso também fazer isso de outra maneira, né? Que é menos usual, tá? Porque a gente tem que escrever mais, né? É simplesmente dizer que o atributo do objeto P1, a classe polígono, ou seja, usando a função attr, né? Isso daqui eu também atribuo, né, o valor polígono a esse objeto, tá? São duas formas equivalentes de chegar a um mesmo objeto, tá? Bom, se eu fizer isso, o R aceita que eu dê essa classe polígono para esse objeto, mas ele não vai modificar a forma como ele trata esse objeto, tá? Deixa eu voltar um pouquinho atrás, tá? Vamos gerar de novo o nosso objeto P1, tá? Por hora, o nosso objeto P1 está sem classe, né? Eu gerei ele novamente com o comando inicial, então se eu pedir aqui classe P1, ele vai dar simplesmente que isso daqui é da classe list, né? Do tipo do objeto list, né? Então, se eu pedir para ele imprimir, tá, o nosso polígono aqui, né? Eu posso colocar print P1 ou simplesmente P1, porque eu estou no modo imperativo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai descrever aqui, né, os 4 componentes desse polígono. Cada um desses componentes, né, é um vetor de 2 componentes. Então, o primeiro vetor 0, 0, o segundo 1, 0, o segundo 1, 1 e o terceiro 0, 1. Tá? Ele não está fazendo isso dessa maneira. Se eu atribuir uma classe para o meu objeto, tá? O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada diferente, né? Por quê? Porque, como eu estava comentando para vocês, quando eu peço para ele mostrar o objeto P1, ele vai chamar o comando print P1, né? Esse comando diz o seguinte, ó, use method P1, né? Usar o método P1, o método, perdão, né? Use method print, né? E o que ele vai fazer? Bom, o objeto P1, ele é da classe polígono. Eu não encontrei nenhum comando chamado print.polígono, então o que eu vou fazer é eu vou imprimir esse objeto, né, do jeito que eu sei fazer, usando a função printDefault, né? E o que ele vai mostrar é exatamente o nosso objeto, da maneira que ele mostrou anteriormente, somando que adicionalmente disso ele tem um atributo classe, né, que é um atributo polígono. Então isso aqui não resolveu muito a nossa brincadeira. Se eu quiser que ele mostre o objeto P1 de uma forma diferente, eu preciso criar uma função ou um método para ser aplicado para essa classe de objetos, que vai ser um método chamado printPolígono. Bem, vamos fazer isso então, tá? Mas vamos fazer passo a passo, devagarzinho, para que vocês possam entender. Primeira coisa, tá? O que eu quero é que quando eu dou o comando P1, né, quando eu peço para o R mostrar o nosso objeto P1, ele não mostre essa coisa que ele tem mostrado até agora, tá? Mas mostre isso daqui que eu coloquei comentado aqui, né? Eu quero que ele mostre, tá, os pares ordenados, né, que representam as coordenadas dos vértices do nosso polinômio, tá? Esses pares entre parênteses, tá? Então vamos tentar fazer isso primeiramente, né, sem definir função alguma, só como que a gente poderia instruir o R a fazer isso aqui, tá? Imagine que eu tenha um objeto P1 que seja uma lista de pares de coordenadas, mas eu não sei quantos pares estão. Então eu vou pedir para o R varrer esse objeto, né, e criar essa lista, né, do jeito que a gente está, do jeito que eu coloquei aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos criar então um objeto chamado aqui RSLT, de resultado, abreviação de resultado, tá? Que eu vou colocar aqui, tá? Em um objeto do tipo character, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu abri aspas, fechei aspas, né? Que esse aqui vai ser um objeto do tipo character, mas que não tem nenhum texto, né, armazenado nele, tá? Então ele é só um espaço para receber informação mais para frente. O que eu vou fazer? Eu vou acumular textos nesse objeto. A gente já vai ver como a gente faz isso, tá? Bom, imagine que eu fosse pegar, tá, o primeiro componente, tá,
do nosso, do nosso objeto P1, tá? Então, como ele é um objeto list, né, eu vou indexar esse primeiro componente, né, entre dois colchetes, né, para que ao invés de ele retornar um objeto list, ele retorne, né, um objeto do tipo vetor, né? Então, se eu fizer isso, ele retorna um objeto do tipo vetor, tá? Vamos atribuir isso aqui a um objeto que eu vou chamar de P, né? Aqui é P, de fato, é de par, né? Um vetor que vai ter os pares dos números que eu quero, tá? Então, agora o que eu quero fazer, tá? Eu quero acumular nesse vetor resultado, tá? O seguinte, eu quero que a gente já pega o nosso vetor resultado aqui, né? Eu quero acumular esse vetor resultado, tá? A combinação dos seguintes caracteres, tá? O primeiro deles, tá? Abre parênteses, tá? O segundo deles, tá? É o caractere. Eu vou colocar uma vírgula aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? O segundo deles, tá? É o caractere que eu obteria se eu transformasse em caractere, tá? O primeiro componente do vetor P, né? O vetor P, ele tá aqui, ó. Vetor P é esse vetor aqui com dois componentes, o primeiro componente igual a zero, o segundo componente igual a zero, né? É o vetor que descreve o primeiro ponto do nosso polígono, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele vai tratar como caractere o primeiro componente do vetor P, P índice zero. Tá? Se eu pedir só isso para ele, para o R, tá? Se eu pedir para ele fazer só isso, tá? O que ele vai fazer Epa, deixa eu pedir desculpas para vocês de novo, tá? Eu estava trabalhando recentemente com Python e no Python a indexação dos objetos começa com zero, né? No R começa com 1, tá? Agora sim, né? Se eu pedir para ele fazer só isso, tá? O que ele vai fazer, tá? É mostrar um caractere zero, né? Tá entre aspas aqui. Então ele transformou isso em caractere, tá? Então deixa eu voltar aqui em cima. Então, como eu estava falando, eu quero que ele pegue, tá? Abre parênteses, combine com esse caractere zero, combine com o caractere vírgula, porque o que eu quero? Eu quero que ele faça, abre parênteses, olha, olhando aqui em cima, né? Abre parênteses, zero, vírgula, espaço, né? Zero, que é o segundo componente do nosso vetor, fecha parênteses. Então eu vou pedir para ele pegar isso aqui e eu vou querer que ele combine também isso daqui com o segundo componente do nosso vetor, P índice 2, né? E combine isso ainda com, né, fechar parênteses, tá? Bom, se eu mandar isso aqui para o R, ele vai reclamar, vai falar, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Porque eu tive um erro aqui, de fato, um erro gramatical, né? Ele não consegue interpretar esse comando aqui, tá? Na verdade, o que eu quero pedir é para ele juntar tudo isso, tá? E o comando que eu uso no R para ele juntar, tá? Diversos objetos do tipo caractere é o comando paste, tá? Quando eu faço o comando paste, ele vai juntar todos esses objetos caracteres que estão aqui, né? O primeiro, abre parênteses. O segundo é o primeiro componente do vetor P tratado como caractere. O terceiro, uma vírgula e um espaço. O quarto, o segundo componente do vetor P tratado como objeto caractere. E o quinto, né, fecha parênteses. O que ele vai fazer quando eu peço isso? Ele vai juntar todos esses objetos, né? O que acontece é que se eu dou o comando paste dessa maneira, ele vai acrescentar um espaço entre cada objeto, né? Eu não quero que ele coloque mais espaço do que aquilo que eu explicitamente coloquei, então eu vou dar um argumento que é sep, de separador, né? Separator, e eu vou falar, ó, esse separador vai ser um vetor caractere vazio, né? Então não tem nada nada separando cada um dos componentes. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir, né? Nesse caso ele vai gerar um objeto do tipo caractere com essa cara aqui, abre parênteses, zero, vírgula, espaço zero, fecha parênteses, que era o que eu queria obter aqui, tá? Mas o que eu quero fazer é acumular isso daqui, tá? No nosso objeto de resultado, né? Então eu vou pedir para ele fazer um paste, o resultado, P1 mais isso aqui. Tá? Bom, o que eu poderia fazer agora, né? É pedir para o P ser igual a P2 e reproduzir esse comando aqui. Então eu vou copiar essas duas linhas, tá? Então P vai ser igual a P1, o objeto P1, né? Índice 2, tá? E peço para ele refazer, né, o nosso comando aqui, tá? E agora se eu peço o resultado, vocês vão ver que eu já tenho, né? Opa, alguma coisa deu errado.
Evidentemente que deu errado, né? Porque se eu quisesse, eu quero acumular isso daqui no objeto resultado, então o que eu tenho que escrever? O resultado, né, é o objeto que eu obtenho quando eu paste, eu concateno em termos de texto, né, o que eu já tinha no resultado, mais abre parênteses, mais o primeiro componente do vetor 1 tratado como caractere e assim por diante. Agora vai funcionar, né, tá ok? Então deixa eu começar de novo, tá? Então, zerei, né? Não tem nada no meu objeto resultado. Peguei no objeto P, eu peguei o primeiro componente da nossa lista P1, tá? Gerei um resultado, né? Que vai ter um objeto resultado que vai ter essa cara aqui, né? Que é simplesmente o par 0,0. Agora eu vou pedir para ele fazer a mesma coisa, tá? Mas substituindo o P agora pelo segundo componente do meu objeto P1. Pedi para ele fazer a mesma coisa. Se eu pedir agora o meu objeto resultado, agora eu tenho os dois pares, né? Bom, eu não quero fazer isso no nosso quadrilátero aqui, até daria para a gente copiar e colar mais 4 vezes, mas se eu quero fazer isso programaticamente, né? Eu gostaria de fazer um método que ele fizesse isso independentemente do número de vértices que tem o nosso polígono, né? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? É repetir esse método que eu fiz aqui, tá? Eu vou repetir esse comando aqui, né? De acumular no resultado, tá? O que eu tenho até agora do resultado, mais um abre parênteses, mais o primeiro componente do próximo vértice, né? Se tratado como um objeto caractere, mais uma vírgula, espaço, né? E assim por diante, tá? Mas eu quero fazer isso programaticamente, eu quero que ele percorra, né, todos os componentes do meu objeto P1 e faça isso automaticamente, tá? Então vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Eu vou aproveitar esse código, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro eu vou usar, tá, um loop for, né? O que diz o loop for, né? O loop for é um loop que é, vai fazer o seguinte, eu estou dizendo for, quer dizer para, né? P in, tá? Para P, que vai ser uma variável que vai assumir diversos valores, tá? Em P1, tá? Então, quem que é P1? P1 era aquela lista de 4 vetores que a gente tinha aqui. O que o P vai assumir? Ele vai assumir recursivamente, tá, os valores de cada um dos componentes de P1, tá? Então, quando eu dou um comando for, né, e coloco como argumento desse comando, né, uma variável, o nome de uma variável in, tá, outra variável, significa que eu vou percorrer todos os componentes da outra variável e fazer isso repetidamente com todos os outros componentes da outra variável, né? E o que eu quero fazer de fato, né, é o que a gente já fez aqui, a gente já tem o código aqui, tá? Então só vou copiar isso aqui. Então o que eu estou dizendo para o R fazer? Olha, primeiro, né, reserva aqui uma variável que vai ser uma variável caractere, não deixa em branco aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Você vai pegar todos os componentes de P1, tá? Cada vez que você pegar um, chama ele de P, né? E você pega aquela variável que eu tinha usado como um conteúdo de texto a ser preenchido, né? Você pega ela, repete ela, tá? E cola nela, né, um símbolo de abrir parênteses, cola nela, tá, um caractere que corresponde, ou um objeto caractere, né, que corresponde à descrição em caractere do primeiro elemento do objeto P, cola nisso uma vírgula, cola nisso uma descrição em caractere do segundo elemento do objeto P, cola nisso ainda, né, um caractere de fechamento de parênteses, tá? E cola aí tudo isso separando, né, cada um desses elementos colados por um espaço, sem espaço nenhum, né, separando sem separador entre esses elementos colados, tá? Então vamos fazer isso. Deixa eu voltar aqui o nosso resultado, ele tem que ser agora um objeto caractere nulo, né, tá? E vou pedir para ele rodar esse comando for. Quando ele vai fazer isso, ele vai percorrer então os 4 pontos, né, do meu objeto P1 e se tudo der certo, né, ele deve, o nosso objeto RSLT, tá, deve estar agora o objeto com a cara que a gente queria, RSLT, tá? E aqui está, né, ele montou os 4 pontos de pares que eu queria que ele fizesse. Então já fizemos um pequeno progresso, né? Bem, mas eu não queria que isso fosse feito apenas para o objeto P1, mas eu queria que fosse criada uma função que fizesse isso para qualquer objeto lista, né, que tivesse pares de números
como colocado aqui, tá? Então vamos criar essa função, né? Então o próximo passo é criar essa função, e mais do que isso, né? Eu queria que essa função fosse uma função que descrevesse um método print aplicado ao objeto da classe polígono, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tá? Uma função, tá? Que vai se chamar print polígono, tá? E essa função aqui, tá? Isso aqui vai ser uma função, tá? Vamos chamar de x, né? O nome genérico que eu vou dar para o argumento dessa função, tá? E ela vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, tá? Ela primeiro, ela cria um objeto RSLT, que eu vou dizer que vai ser um objeto de texto, né? Mais vazio por hora, tá? E depois eu vou pedir para ela executar esse loop, né? Esse loop, ou seja, percorrer todos os elementos, né, do objeto que foi entrado como argumento da nossa função. Então eu vou pedir para for p in x, tá certo? E vou dizer o que eu quero que ela faça aqui, que ele faça aqui. Eu quero que ele faça, né, o que a gente acabou de colocar aqui, né, que o resultado seja, né, o resultado de paste. Podemos até copiar, né, o que está no nosso, o código que nós já fizemos, tá? O que acontece aqui, eu tenho como argumento da função paste, está todo entre parênteses, eu posso quebrar ele em duas linhas, o R entende que a segunda linha é a continuidade da primeira, tá? Então, com esse comando aqui, né, na nossa função, o que ele vai pegar? Ele vai pegar cada componente do nosso vetor, da nossa lista, vai pegar o primeiro elemento desse vetor, né? Vai combinar, vai colar, né, em um vetor caractere do tipo resultado, tá? Um parênteses de abertura, o primeiro componente do nosso vetor como um caractere, uma vírgula, o segundo componente do nosso vetor como caractere e um parênteses de fechamento, né, com separação vazia entre esses objetos, deixar eles coladinhos sem espaço entre eles, né? E vai montar esse vetor de resultado. Como eu quero que essa função mostre esse resultado, né? Agora eu peço para ele print RSLT, tá? Eu posso usar print ou print default aqui, né? Porque de fato ele vai usar a função print default, tá? Como vocês preferirem. Eu vou deixar só print, tá? Fica mais econômico aqui. Eu posso apagar todo aquele esboço que a gente fez para chegar nessa função aqui, tá? E vamos então ver se a nossa função está funcionando, né? Tá? A gente tinha o objeto P1, que é um objeto polígono, né? Primeiro vamos criar essa função, vamos ver se a gente não teve nenhum erro gramatical aqui, se o R não vai reclamar de nada. Não reclamou, então está tudo em ordem. E vamos pedir para ele mostrar o objeto P1. Né? Lembre-se que antes ele mostrava isso aqui como uma lista, tá? Se tudo estiver correndo bem, bom, vamos dar o comando, né? Sempre dá um friozinho na barriga, né? Quando a gente vai testar uma função que a gente acabou de fazer, mas deu certo. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando agora os 4 pares ordenados, né? E se eu fizer um outro polinômio, a gente pode testar isso de novo, vamos criar um outro polinômio, né? Tá, um polinômio aqui com mais vértices, né? Então vamos dizer que ele vai ser um list, tá? Vamos supor que ele comece também no ponto 0,0, tá? Depois vai para o ponto menos, vamos supor 0,5, menos 0,2. Depois vai para um ponto, digamos, 1,3, 0,1. Depois vai para um ponto 1. Esquecendo de colocar o C aqui, né? O comando C de concatenar. Depois para o ponto 1,0,5. Depois para o ponto 0,75 ou 0,65 pode ser também, né? 1. E depois vai para um ponto, finalmente, um último ponto aqui, digamos 0,2, 0,2, 0,75. E depois ele fecha o ciclo, né? Então aqui eu tenho um polinômio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, componentes, tá?
Então criei o objeto P2 primeiro como um objeto list, né? Quando eu peço para ele mostrar o P2, ele mostra como mostraria um objeto list, né? Agora vamos atribuir ao objeto P2, tá? A classe polinômio, polígono, né? Perdão. E vamos pedir, aqui tem que estar entre aspas, né? Vamos atribuir então a esse objeto a classe polígono, tá? E vamos pedir agora para ele mostrar o objeto P2 sabendo que ele é da classe polígono, tá? E agora ele mostrou, né, como um conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados, como a gente queria, tá? Então aqui o primeiro exemplo, né, de como a gente pode criar uma nova classe. A gente acabou de criar uma nova classe, a classe polígono, né? E de fato as classes S3 são criadas de uma maneira muito informal. Eu simplesmente digo, né, olha, esse objeto é de tal classe, né? Simplesmente atribuo a classe, tá? E qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem disso é que é fácil fazer isso. Qual que é a desvantagem? Bom, eu não consigo fazer um controle, né? Quando eu crio essa classe, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, R, só aceite que objetos dessa classe sejam objetos do tipo list, que sejam, cujos componentes sejam vetores de dois componentes, né? E eu não consigo fazer isso. O que eu consigo fazer isso é botar alguns pontos de checagem na nossa função. Mas como o objetivo desse texto, né, não é exatamente falar sobre construção de funções, fazer checagem de consistência na função, eu vou deixar passar batido, tá? Então, ao invés de fazer isso, vamos definir, tá, um novo método genérico para esse objeto do tipo polígono, que eu vou chamar de método plot. E acontece que a função plot é uma outra função genérica, né, quando a gente pode ver, né, quando a gente pede para o R exibir o que é a função plot, né, tá certo? Ele diz simplesmente é uma função que vai dar o comando use method plot, né, tá certo? A função plot pode ter mais de um argumento, de fato ela é genérica até no número de argumentos, tá? No nosso caso a gente vai definir a função plot para um único argumento que é um objeto do tipo polígono, né? E o que eu quero que essa função plot faça? Que ela desenhe o nosso polígono, tá? Ela mostre mais ou menos a cara desse nosso polígono. Então observe inicialmente que se eu der o comando plot P1, tá? O R vai reclamar, ele não sabe como plotar um objeto do tipo list, tá? Olha, ele diz x é uma lista, mas não tem componente x e y. Se ele tivesse componente x e y, ele saberia como plotar, mas aqui ele não sabe, né, quem que ele vai pegar para colocar no eixo x, quem que ele vai pegar para colocar no eixo y. Então vamos fazer a mesma história que a gente fez, né, com o objeto para a função print. Tá? Primeiro vamos ver como que a gente faria, daria instrução para o R, né, gerar um desenho, né, do nosso polígono, de um polígono específico, por exemplo, de P1, e depois vamos gerar uma função para ele fazer isso de uma maneira genérica. Bem, acontece que o R ele tem uma função para desenhar polígonos, mas essa função vai precisar de alguns comandos anteriores para ela funcionar. Usualmente essa função para desenhar polígonos é usada para desenhar polígonos dentro de um gráfico que já foi gerado com outro propósito. Então ela não vai funcionar diretamente para a gente aqui. E essa função, tá? Enfim, ela tem o formato polygon, né? Simplesmente essa função, ela tem por argumentos, tá, um vetor com os componentes x dos vértices e outro vetor com os componentes y dos vértices. Então eu vou usar essa função, né? Vou até deixar ela desenhada aqui, mas o que a gente tem que pegar? Agora a gente tem que pegar o nosso objeto P1, né, que é um conjunto de pares, né, e criar um vetor que é o vetor composto com os primeiros elementos de cada um desses pares, e um outro vetor que os primeiros elementos de cada um desses pares são os elementos x, né? E outro vetor que é composto com os segundos elementos desses pares, que são os elementos y, né? Para isso eu vou usar o seguinte caminho, tá? Primeiro eu vou criar um objeto chamado VP1, que de fato é o vetor, né, do nosso objeto P1, tá? Que eu vou criar ele com o comando unlist, tá? Quando eu pego um comando unlist, o R tenta destruir, né, a estrutura de lista do objeto, tá? E transformar em um objeto que é lista num objeto que vai ser um único vetor.
No nosso caso, né, o P1, que é um objeto, vamos lá, P1, vou mostrar o P1 aqui para vocês, tá? O P1, né, que é esse objeto, né, que tem 0,0 no primeiro componente, 1,0 no segundo, 1,1 no terceiro e assim por diante, ele vai montar de fato, quando eu falo para ele deslistar, né, o P1, ele vai fazer um vetor cujos componentes são 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e 1. Tá? Então eu vou pedir para ele fazer isso. Ah, eu esqueci de colocar o argumento aqui do nosso comando unlist, né? Tá. Agora sim, né? Então, se eu pedir para ele mostrar o nosso VP1 agora, tá? Então aqui 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, como a gente já esperava, né? Agora, o que eu quero? Eu quero selecionar quem corresponde ao elemento x desse vetor, né? Bom, os elementos x desse vetor são os elementos de número ímpar, né? O primeiro, tá? O terceiro, o quinto, né? O primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo elemento desse vetor, né? Enquanto os elementos de ordem par correspondem aos y, né? Esse, o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o VP1, tá? Antes disso, na verdade, vai ser conveniente para a gente armazenar, tá? Em uma variável L, tá? O comprimento, tá? Do nosso vetor VP1. Quantos componentes tem o nosso vetor VP1? Então, isso aqui só. A gente sabe que tem 8 no nosso caso, né? Mas no caso geral eu vou querer que ele calcule isso automaticamente, né? Então eu vou pedir para, na variável x, ele vai pegar os componentes do vetor VP1, tá? Que são dados, tá? Pela sequência. Então o comando sec de sequência, né? Que começa com 1, tá? Vai, tá? Até o último elemento do vetor V1, mas com um passo, né? Ou seja, com um passo igual a 2. Então, quando eu peço para ele gerar essa sequência, vamos pedir para ele gerar só essa sequência aqui, vocês vão ver que ele vai gerar, né, a sequência com os elementos ímpares, né, de 1 até 8, ok? Se eu pedisse para ele começar com o número 2, ele ia gerar os números pares, né? Então, quando eu peço para ele indexa o vetor VP1, tá? Então, o VP1 é esse vetor aqui, né? O vetor com todos os componentes x e y, né? Um x, um y, um x, um y e assim por diante. E eu peço para ele pegar só os índices ímpares, ele vai pegar só os pares. Então, esse vetor x aqui vai ficar só com os nossos componentes pares. Se eu montar o mesmo comando agora, né, para um vetor y, né, mas fazendo a minha sequência começar com 2, eu vou ter só os pontos, os componentes pares, que vão ser só os nossos y, tá? Então vamos só para checar, eu vou pedir de novo para ele mostrar o P1, tá? Vou pedir agora para ele mostrar os nossos x e o y, tá? Então o P1, tá? É 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá? O meu vetor x tem que ter o primeiro componente igual a 0, tá aqui, o segundo igual a 1, tá aqui, o terceiro igual a 1, tá aqui, e o quarto igual a 0, tá aqui, tá? E o meu vetor y tem que ter o primeiro componente igual a 0, tá aqui, o segundo igual a 0, tá aqui, o terceiro igual a 1, tá aqui, e o quarto igual a 1, tá aqui também. Então ele separou agora quem é x e quem é y. Era isso que eu queria fazer efetivamente, né? Bom, agora eu apaguei o comando polygon, né? Tudo bem, depois a gente escreve de novo, tá? Agora eu vou também pegar mais uma variável auxiliar que eu vou usar daqui a pouquinho, tá? Que eu vou chamar de LM, tá? LM, não, vou chamar de lim, tá? De limites, abreviação de limite, tá? Que essa variável eu vou atribuir a ela, tá? O valor do resultado da função range aplicada em VP1. A função range, tá? Eu vou mostrar aqui o que é a função range. Ela é uma função que retorna, quando eu aplico a um vetor, ela vai retornar o menor valor desse vetor e o maior valor desse vetor, né? Então é o range, né? É a amplitude, né, desse vetor. Ela vai de que valor até que valor. Porque isso aqui vai ser importante para a gente montar o nosso gráfico, tá? Que a gente vai fazer agora, tá? Bom, então o que acontece, né? Quando eu quero montar um polígono, tá? Em um gráfico do R, tá? Sem desenhar nenhum gráfico anterior, eu preciso explicar para o R, R, eu quero começar um gráfico, tá?
E se eu quero começar um gráfico sem nenhum gráfico anterior, isso aqui é um comando que a gente usa raramente. Nesse caso a gente vai ter que usar, tá? Se eu quero iniciar um gráfico, né, mas sem colocar nada nesse gráfico ainda, tá? Eu tenho um comando que é chamado comando frame, tá? Que eu dou sem argumento algum, tá? Ou equivalentemente, tá? Que tem o mesmo resultado. Então eu vou botar aqui como comentário, tá? O comando plot new. Tá? Eles são equivalentes, esses comandos. Eles geram o mesmo resultado. Então vamos mandar rodar esse comando. E o que ele fez aqui comigo simplesmente foi abrir uma janela de um gráfico, mas sem colocar nada dentro desse gráfico, né? Se vocês estiverem no RStudio, ele vai no espaço de gráfico, ele simplesmente vai deixar vazio esperando que chegue alguma informação. Bom, a segunda informação que eu quero dar para ele, tá, é qual que é a dimensão que o nosso gráfico tem que ter, tá? E para essa dimensão aqui, eu salvei essa variável lim, né? Eu quero que o meu gráfico ele possa representar pontos que vão desde o valor mínimo, né, dos meus x e y até o valor máximo dos meus x e y, tá? Então eu vou usar um comando chamado plot window, tá? Simplesmente para apresentar esses parâmetros, tá? Os limites, tá, do valor de x tem que ser igual aos limites que a gente já salvou, no caso aqui vai ser entre 0 e 1, né? E os limites do valor de y também vão ser iguais a esse valor aqui, tá? De fato, eu vou querer que ele faça isso de uma maneira geral, tá? Enfim, vocês podem conceber isso de outra forma, mas para mim parece razoável que se eu quero representar um polígono, né? Esse polígono tem que ser representado dentro de um quadrado, né? Para a gente ter uma noção, né, da proporcionalidade desse polígono, enfim. Então vou usar esse comando aqui, tá? Mas o importante aqui é que eu preciso dizer, né? Eu preciso fazer com que ele se prepare para desenhar pontos, né? Que estejam, tá? Que ele prepare uma área que contém os pontos que vão estar no nosso polígono. Uma outra coisa que possivelmente a gente vai querer, né, é que ele mostre os eixos, né? Uma escala nos eixos para a gente ter uma noção de quais são esses pontos, tá? O comando x com axis, né, com argumento 1, tá? Ele desenha o eixo horizontal, o eixo horizontal abaixo, né? O comando axis com argumento 2, ele desenha um eixo vertical à esquerda, tá? Então, não sei se vocês estão acostumados, mas o ponto e vírgula simplesmente eu posso usar para separar dois comandos na mesma linha. Então, na verdade, estou pedindo para o R, ó, executa esse comando axis 1 e depois o comando axis com argumento 2, tá? Então, quando eu faço isso, o que ele fez aqui? Ele desenhou, tá, o eixo horizontal e o eixo vertical aqui, né, na nossa janela de gráfico, tá? Deixa eu subir um pouquinho para ela ficar mais proporcional uma com a outra, tá? E agora, simplesmente, eu vou dar o nosso comando polygon, né? Tá? Desenho um polígono, quais são os valores de x? X. Quais são os valores de y? Y, né? Aqueles vetores que a gente acabou de criar, x e y. Se eu der esse comando aqui, ele deve desenhar o nosso polígono, aqui no caso um quadrado, ele acabou de desenhar o nosso quadrado. Então, pois bem, fizemos isso, agora vamos transformar, né, essa sequência de instruções em uma função que eu posso usar para, por exemplo, desenhar o nosso outro polígono P2 ou qualquer polígono que eu venha a definir. E agora ficou fácil fazer isso, né? Então, eu quero definir, né, uma nova função que vai se chamar plot polígono, né? Por quê? Porque eu quero ser uma função, um método que se aplique à classe polígono, né? E quando eu mandar ele plotar o nosso polígono, ele sabe que ele tem que desenhar esse polígono. Então, isso aqui eu vou definir como uma função, function, né? O argumento, a gente pode chamar esse argumento aqui de x, tá? Eu vou colocar aqui, tá, um segundo argumento, são 3 pontinhos, tá? Esse segundo argumento, ele funciona quando eu quero dizer o seguinte, olha, o que for passado, especialmente quando a gente usa uma função método, o que foi passado como, além do meu primeiro argumento, o que for passado como argumento, vai ser passado para a função que eu vou usar, né? Para a última função que eu vou usar na definição desse método aqui, tá? Aqui vai ser a última função, vai ser polygon, né? Então eu vou passar esses argumentos que alguém pode passar adicionalmente, que estão representados por esse pontinho, tá? Para outra função que está dentro da definição da minha função. Eu já vou explicar para vocês de uma maneira talvez um pouco mais clara, né?
Então vamos lá, tá? Eu vou copiar, basicamente eu vou imitar o que a gente fez aqui em cima, né? Então eu vou olhar aqui o que a gente fez aqui em cima para a gente não perder nenhum detalhe, né? Então primeiro, tá? VP1, tá? Podia ser qualquer outro nome, né? Tá? Mas eu vou destruir a nossa lista, né? Nosso objeto, nosso argumento da nossa função, eu vou transformar ele em um vetor, né? Agora eu vou pegar, tá? Vou pegar o comprimento desse vetor, vai ser do VP1. Né? O comprimento desse vetor vai ser uma variável L, que a gente vai usar internamente, né? Eu vou usar, tá? Uma variável lim, né? Que vai ser usada para definir os limites, né? Do nosso gráfico, tá? Eu vou definir como range, né? Desse nosso vetor, VP1, tá? E vou agora criar, tá? Um vetor de x, né? Então nesse caso aqui, vamos chamar aqui esse argumento da nossa função de p, para não confundir com o nosso x aqui, né? Embora no nosso caso não fizesse mal, isso pode gerar bagunça, né? Melhor usar um nome para cada variável, tá? Então o x vai ser os elementos de VP1 de ordem ímpar, né? Então sec começando em 1, tá? Até L, 2 a 2. O y vai ser os elementos de VP1 de ordem par, né? Começando em 2 até L, 2 a 2, né? Daí a gente pede para ele criar uma frame. Dá o comando plot window, né? Com os limites do x igual a variável lim, o limite do y igual a variável lim também, né? Mesma coisa, tudo que está escrito lá em cima, né? Peço para ele construir, para ele fazer o eixo horizontal, ponto e vírgula, o eixo vertical e finalmente, né? Ele desenhar o polígono, tá? Com as variáveis x e y, e aqui eu vou repetir aqueles 3 pontinhos, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Tudo que quando eu chamar esse comando, eu colocar aqui como argumento adicional ao primeiro argumento, vai ser repassado como argumento adicional à nossa função polygon, né? Isso daqui é interessante porque nessa função aqui eu posso querer definir a cor da fronteira, eu posso definir, tá, o interior desse polígono, e isso daqui pode ser passado, tá? Então como como argumentos adicionais, tá? Então vamos definir, né, nossa função. A gente vai testar se ela está funcionando, às vezes não dá certo de cara, né? Aqui, como a gente já testou, né, num caso particular, a gente está com uma boa chance. Vamos definir a função, mandar ele rodar, tá? A gente não cometeu nenhum erro gramatical, tá? Vamos testar agora se eu mandar ele plotar, tá? P1, né? Plots P1, vamos ver se ele dá algum erro. Não, mas ele não fez o que a gente queria. Então nossa função tem algum errinho aqui. E o erro é bobo, né? Quando eu troquei a variável, tá? O nome do argumento da nossa função de x para p, eu esqueci de trocar a variável p aqui, tá? Vamos ver se agora funciona. Vou tentar de novo. Agora sim, agora ela está funcionando, né? Então se eu pedir agora o plot p2, né? Aquele polígono de 6 vértices, né? Não regular que a gente desenhou, tá aqui, ele desenhou esse outro polígono, né? E deixa eu só comentar, né, aqueles 3 pontinhos. Por exemplo, a função polygon, ela tem um comando que é color, né? O comando color é o comando no qual eu quero preencher, tá, o nosso polígono, né? A cor que eu quero preencher o nosso polígono. Então se eu der o color igual a gray, cinza, tá? Agora pedir para ele gerar de novo o comando. Desculpa, não é color, é call, tá? Que são as 3 primeiras letras de color, né? Tá ok? Então, se eu der agora com o comando gray, ele pinta o nosso polígono de cinza, né? Tá ok? Bom, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês aqui, né? É como funciona, né? A definição de classes no R, tá? Então, nessa classe S3 primeiro, a definição é feita de uma maneira muito informal. Eu simplesmente digo o seguinte, ó, um objeto é da classe tal se eu atribuo a propriedade classe desse objeto, tá?
o nome da classe que eu quero dar. Então, um objeto da classe polígono, se eu escrevo, né, se o objeto P2 aqui no nosso caso, por exemplo, é da classe polígono, se eu escrevo esse comando, class P2, sinal de atribuição, entre aspas, polígono, tá? Ele atribui essa classe. Mas essa classe começa a fazer diferença, né, quando eu tenho métodos, né, desenhados para essa classe aqui, né? Aqui, como eu criei uma nova classe, a gente criou novos métodos, mas vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso. No caso do R, né, a maioria das classes que a gente vai usar, se não quase a totalidade, elas já estão pré-definidas, né? Então a gente não vai se dar o trabalho de definir uma nova classe e nem de definir métodos novos para uma nova classe. Mas vocês viram como pode fazer isso, né? Uma ressalva, né, é que a forma como eu defini esses métodos aqui, e essa classe, né, e os métodos, eu não estou checando no momento que eu estou aplicando esses métodos se as classes foram definidas com o que eu estou pressupondo que o usuário faça, né, com esses objetos, tá? Então eu estou pressupondo, né, que todo objeto da classe polígono seja uma lista com vetores de apenas 2 elementos, cada um desses vetores, né? Se eu fiz, e 2 elementos numéricos, né? Então, se eu atribuir a um objeto classe uma lista com elementos não numéricos, por exemplo, e mandar ele plotar esse objeto, o R não vai saber o que fazer, vai acusar um erro, né? Então, nós estamos sujeitos a esse tipo de erro aqui, tá? Especialmente dessa maneira que eu fiz, que foi assim, digamos, uma maneira não extremamente rigorosa, mas para uma coisa rápida, quebra um galho, né? De fato o objetivo aqui não era ser extremamente rigoroso, mas simplesmente, né, mostrar para vocês qual que é a mecânica, né, por trás desse conceito de classe, né, e como que ele pode ser muito poderoso, né? Então, no R que nós temos implementado nos pacotes básicos do R, a maior parte dos pacotes do R que a gente usa, ele define esses pacotes definem novas classes, mas definem também, né, os métodos para aplicação de funções genéricas para essas novas classes, o que faz com que o objeto classe seja um objeto muito poderoso. Então, com isso eu termino esse vídeo, tá? No próximo vídeo, nos 2 próximos vídeos, né, eu vou falar de 2 tipos de classe que a gente usa com bastante intensidade. O próximo da classe Factor vai ser um vídeo relativamente curto, e o outro da classe DataFrame, onde a gente vai explorar muito, que vai ser uma classe que a gente vai usar ad nauseam, né, trabalhando com R.